aqui qual o tipo de feminismo que a gente tem construído e qual feminismo realmente emancipador a gente precisa construir. Bom, se você acompanha os debates sobre feminismo dentro e fora das redes, você já deve ter escutado as seguintes palavras: girl power, sororidade, empoderamento, girl boss, macho hétero, sem útero, sem opinião. Enfim, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando dessas expressões que são carregadas da ideia de que a forma de combater o machismo é colocando mulheres em uma situação de vantagem, seja em direção de empresas, em cargos de chefias, em cargos na política institucional, representações positivas em novelas, filmes, desenhos, bonecas. E a gente chama esse feminismo de feminismo liberal, porque, embora ele reconheça a situação de desvantagem que, historicamente, as mulheres sempre ocuparam, eles acreditam que a forma de resolver isso será individual, com algumas mulheres ocupando esses espaços. E aí entra aquela ideia de girl boss, a mulher chefona, a patroa. A ideia que o feminismo liberal traz muito de que o empoderamento das mulheres está diretamente ligado ao poder de compra que elas possuem, vem seguido de outras palavras, como, por exemplo, também sororidade. Mas o que é sororidade? Bom, peguei aqui a definição do dicionário, tá? Sororidade: união de mulheres que compartilham as mesmas ideias e propósitos, sendo caracterizado pelo apoio mútuo evidenciado entre essas mulheres. Bom, existem alguns problemas nessas ideias que eu levantei do feminismo liberal. Para começar, que grande parte das mulheres não compartilham os mesmos propósitos e ideias. E se você acompanha esse canal, você sabe do que eu vou falar agora. Sim, eu estou falando de interesses de classes. A Margaret Thatcher, por exemplo, que foi a que eu citei no começo, né, a primeira mulher a se tornar primeira-ministra da Inglaterra, ela implementou um regime que fez com que o número de pessoas pobres dobrassem, mas que a renda dos mais ricos aumentassem também significativamente. E essa mulher também foi responsável por massacrar nossos irmãos argentinos na Guerra das Malvinas. E ela era favorável ao apartheid na África do Sul, além de apoiar várias ditaduras aqui na América Latina e no continente africano também. Os interesses das mulheres latinas e africanas que lutavam pela democracia em seus países não tinham os mesmos interesses de classes que a Margaret Thatcher. Os das mulheres precarizadas na Inglaterra, que tiveram seus direitos trabalhistas cortados pelas políticas de Thatcher, também não tinham os mesmos interesses que ela. Sororidade é uma verdadeira violência simbólica na maioria dos casos. Por exemplo, Hillary Clinton. Em seu tempo como secretária de Estado, né, ela foi a principal coordenadora da guerra contra a Líbia. Se eu virar para uma mulher da Líbia que perdeu o marido na guerra, que perdeu o filho na guerra, que teve seu país destruído, e dizer para ela que ela deveria pegar leve com a Hillary por sororidade com a Mana, com toda razão ela iria me mandar tomar. Errada ela não estaria. Tudo isso que eu falei não significa que não exista o machismo. O fato do pipoqueiro da esquina não oprimir a filha do Silvio Santos não significa que ele não possa oprimir as mulheres que convivem com ele. O que o feminismo marxista, vertente do feminismo que eu construo, questiona é essa culpabilização do indivíduo como se o machismo fosse algo próprio do Carlos, do João, do Cleiton, do Manuel, do Rafael, e não parte de uma estrutura que mantém o capitalismo de pé.